Olá você, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa O Direito em Foco, programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Nesse programa traremos muitas informações para vocês, os comentários do Dr. Vitor Hugo Loureiro, e você é sempre que nos acompanha, a gente agradece demais a sua participação. Vamos iniciar com a mensagem do dia. É da semana, para ser mais sincero para você, né? Deixar você pensativo durante essa semana que você está vivendo, e nunca deixe de acreditar. Seja otimista, pois de um dia para outro a vida se transforma. Dr. Vitor Hugo. Muito bem, essa é verdade, né? A vida se transforma. Depois eu vou contar uma história para vocês aí de um acidente de carro que esse que você fala sofreu neste domingo. Neste domingo? Vou participar para vocês aí e tal, porque já correu, né? Papapá. Uns acreditam que eu não estava nem vivo ainda, mas estou aqui, né? Estou provando, né? Que eu tô... Tá aqui. Tô aqui. Tá aqui. Tem notícia? Tem notícia sim. Você vai saber no programa de hoje, hein? A iFood deve reintegrar e indenizar entregador excluído sem motivo. Vamos ver. E ouça essa aqui, doutor Vitor Hugo. Pai que torturou filha com fios molhados em sal e vinagre vai à prisão. Aquela história, não, eu estava educando a minha filha. Não, isso não, né, doutor? Isso não é educar, né? Isso não é, isso não sofrer desse jeito não é educar, não vai resolver nunca. No programa de hoje também teremos o In Loco com a doutora Janaína Chiaradia, teremos o Direito Imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha, teremos também Economia Brasileira com o economista Matheus Tal, Direito Tributário com o doutor Laédio Esteves. Sou o Claudinei Santos, sou diretor do programa junto com o Ney Daniel e o meu querido Léo. Léo, olha só, rapaz, que intimidade é essa, né? Léo Bernardi, meu parceiro, meu querido. E você e o doutor Vitor Hugo Loureiro, que está aqui ao meu lado, que é o diretor, que é o presidente do SINAP, também vai comentar as nossas matérias de hoje. Advogado, enfim, a lista é grande do homem. E agora, eu falo ou não falo o WhatsApp? Vamos lá. Faz 4 programas que eu não venho. É que tem aqui do lado do Claudinei, vocês estão vendo lá, do lado de lá. Tem um QR Code na tela. É simples assim, é só apontar seu celular para esse QR Code, você já entra no celular, no WhatsApp do SINAP. E ali você pede pauta, informações, manda um salve, informe para a gente onde você está assistindo o programa. Estamos aqui na canal Profissão, canal 13.2. Esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas. E nas mídias sociais e tudo mais. E é bacana. Gostamos da participação de vocês. Vou aproveitar também para convidar todos os advogados e advogadas do Estado do Paraná a virem se filiar ao SINAP, o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, que tem como objeto aquele advogado que é funcionário, advogado com carteira assinada, seletista. E esse advogado é que o sindicato intermedia os acordos coletivos com o patrão, né, com o escritório, notadamente as sociedades de advogados, distribuídas pelo Paraná inteiro, empresas, enfim. Nós fazemos o contrato coletivo de trabalho. É tão importante que eu estou à frente do sindicato há 6 anos e todos os contratos que nós fazemos são renovados no ano seguinte. Então demonstra que é um contrato importante, próprios empregadores levam muito em consideração. Sempre nós temos umas melhoras a cada ano, a melhora no contrato, agrega-se sempre mais algum benefício aos trabalhadores da área jurídica. E advogado também é o trabalhador da área jurídica. Então não é para falar que o nosso WhatsApp é o 41 código de área 996586981. Não fale que é 41 996566981. Não fale, porque esse QR Code que está do teu lado aí... Já é para isso? É para isso mesmo. Não fala. Tá. Gente, deixa eu só falar essa situação e agradecer a Deus que... feriado. Primeiro, eu tenho 2 agradecimentos. Primeiro, a Verônica, né, que veio substituir esse cidadão Verônica, que está aqui do lado, que ainda está um tantinho afônico. Ainda tem trabalha com a voz, é isso, a gente entende e tal, né? E estava realmente afônico. Quando ligou para mim, nem reconhecia a voz, só vi lá depois no celular que era... Tal. Aí convidamos a Verônica, que fez o programa. Verônica, muito obrigado por fazer esse programa conosco. E agradecer a Deus, né? Fui visitar a minha mãe, aproveitando esse feriado que teve no final aí de maio, né?
E na volta, passando por Itajaí, uma coisa assim incrível. Eu fazia mais de 11, 12 anos que eu não tinha acidente de carro. Vinha pela paralela da BR-101 em Itajaí, sendo que essa paralela chamada Radial Oeste, a avenida que vem de Itajaí é preferencial. Então, é aquela história. Não tem rotatória, não tem semáforo, não tem pintado no chão, nada. Tem paralela uma placa, uma rodovia. Tem uma placa de pare. E quando eu vi, estava ultrapassando, apareceu um sandeiro vermelho, ó. Oh, meu Deus do céu. E graças a Deus não saiu ninguém ferido, havia um casal lá também, ninguém se feriu, só danos materiais e tal, mas é aquele susto, realmente, quando a gente menos espera, baita susto, acontece. Né, ainda bem que a velocidade não era muito alta, né? Também a gente tem que tomar cuidado. Agradeço a Deus que nada de mais grave aconteceu. Ainda bem, doutor Vitor. E tá aqui, ó, tá, gente? Verdade. Doutor Vitor, vamos falar do iFood? Vamos embora. Anuncia aqui, que o senhor sempre pergunta, né? iFood. Ele... Não, anuncia aqui. É na patrocinadora aqui? Não é patrocinador. Então, descasca aí, vamos lá. O iFood deve reintegrar e indenizar entregador excluído sem motivo. Um integrador, vamos lá, olha a história. Um integrador do iFood que foi banido da plataforma, sem aviso prévio, sem justificativa, terá seu perfil reativado e terá indenização de R$3.000 por danos morais. De quem é essa decisão? Da juíza de direito da primeira vara civil lá de Osasco, interior de São Paulo, que considerou que a empresa não comprovou ter avisado o trabalhador previamente sobre a sua exclusão desta plataforma tão conhecida no Brasil inteiro, até mundialmente. O entregador relatou que se vinculou ao aplicativo em abril de 2023, já tinha um bom período trabalhando com o iFood. E desde então realizou mais de 770 entregas, acumuladas em uma nota 98,9 de pontos no aplicativo, ou seja, as pessoas aprovaram esse entregador. No entanto, após 4 meses, teve sua conta desativada por uma suposta violação nos termos e condições de uso, sem qualquer justificativa nem aviso prévio. Diante disso, ajuizou uma ação civil pedindo a sua reintegração à plataforma e uma condenação da empresa ao pagamento de lucros cessantes, que ele orçou em R$600 por semana durante o período que ficou desativado, além de danos morais por um valor de R$15.000. A juíza então determinou que o iFood primeiro reintegre o empregador à plataforma e o indenize em lucros cessantes de R$600 a cada semana que ficou fora do ar, né, sem trabalhar, além de uma indenização por danos morais de R$3.000. Então, gente, é isso. É chato, é complicado, porque aplicativo é a mesma coisa. Aí nós temos aí o Uber, 99, essas plataformas, e que você não tem muito controle disso. De repente, você de manhã vai ligar, você já não participa mais. Pois é. E a quem você vai recorrer? Né? Você vai entrar em contato, é aquela mesa, ninguém conversa com ninguém, é tudo virtual. Então é complicado. Ele conseguiu comprovar que não merecia esse desligamento, não fez nada de grave contra o aplicativo iFood e foi reintegrado e saiu com um dinheiro aí. Não é isso? Isso mesmo, doutor. Agora vamos fazer a entrevista que o senhor conversou. Vamos deixar para o segundo bloco aí. Segundo bloco? O segundo bloco então vai ser uma entrevista, não percam, com o Eros Gomes, né? Ele é especialista em marcas, né? O famoso branding, e vai nos falar de inteligência artificial. Então vamos para o intervalo? Já voltamos. E depois vai ter entrevista. Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Estamos no programa Direito em Foco, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, e tivemos um convite dessa semana em participar aqui no Ministério Público do Trabalho, com a promotora Rubia, que está aqui ao meu lado, sobre uma reunião sindical, né, com várias entidades sindicais, e nós estamos fazendo essa prestação de conta dessa reunião.
Gostaríamos de saber, eu gostaria de informar nessa reunião. Bom, a ideia desse encontro foi expor algumas entidades sindicais, selecionamos algumas no primeiro momento, expor os 2 projetos que a Coordenadoria Nacional da Liberdade Sindical e do Diálogo Social, existente no âmbito do Ministério Público, âmbito nacional. A coordenadoria tem esses 2 projetos e a ideia foi hoje expor os projetos e desde já começar a discutir o assunto no sentido de identificar as demandas, identificar boas ideias, boas práticas, para que a gente consiga evoluir. Como eu falei, são 2 projetos, um deles voltado à questão de sindicalismo e diversidade, Sim. que é no sentido de abrir espaço às minorias, seja no âmbito mesmo da administração do sindicato, seja na luta sindical, nas normas coletivas, e também sindicalismo e atos antissindicais. A senhora pode ter certeza que a vivência nossa do sindicato, as atitudes antissindicais, nós já demandamos alguns pedidos no MPT aqui com empresas grandes, né? Não vou ficar citando nomes por uma questão de ética, mas empresas de porte do estado do Paraná, que atentaram contra a liberdade sindical dos advogados, incrível, mas é contra o jurídico, contra os advogados, ou seja, a gente sempre estende, né? Se atentam contra os advogados, imagine os demais funcionários, demais trabalhadores daquela empresa. Então, e o MPT sempre atendeu os nossos pedidos, intermediou, fez valer várias situações. Nós estaremos estendendo a nossa conversa, que eu já fiz o convite para a senhora comparecer numa entrevista ao nosso programa. Nós podemos tratar de mais assuntos, além desses, né, da atuação do Ministério Público do Trabalho do Paraná, que realmente é muito atuante. Amanhã, então, inclusive, teremos uma segunda reunião que vai tratar da questão da contribuição sindical, que é muito importante, que o sindicato, como qualquer tipo de empresa, não sobrevive sem ter arrecadação, né? Ele precisa da arrecadação para poder exatamente fazer as suas vezes, o seu trabalho sindical, né? Exercer o seu trabalho sindical, o seu MUNS, principalmente sindicatos advogados, que já existem há 35 anos, né? E depende disso, uma entidade nova, e está aí para resolver o problema dos trabalhadores. Posso contar, então, com a sua presença? Estaremos no programa Com certeza, Direito vai ser um prazer. Ok? Vai ser um prazer. Obrigada desde já pelo convite. Esse é o programa Direito em Foco, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Continuamos com o programa Direito em Foco, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, o SINAP, né? Amigo, amiga, eu não vou falar o número, que eu costume, doutor Vitor Hugo. Economiza essa voz aí. E ainda fiquei fora ainda há um tempo, perdi a manha. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo já está sabendo, ou já imagina que do teu lado aí, ó, tem um QR Code. Isso. Esse QR Code entra direto lá no nosso WhatsApp Sindicato, aí você pode conversar, passar... um pedido, informação, pedindo entrevistas ou dando um salve para a gente saber de onde você está assistindo o nosso programa. Então aí, ele não precisa, vai economizar um pouco a voz. Vai economizar a voz. Então, posso para a manchete? Vamos para a manchete. Para a manchete. Mulher que teve o rosto comprometido após preenchimento será indenizada, doutor Vitor. Rapaz, isso está um negócio assim no Brasil impressionante. Desses tratamentos, aí dizer que a pessoa é preparada ou não, tem muitos profissionais sérios, aí é difícil a gente fazer um juízo de valor e mesmo que é muito diferente a gente generalizar, né? Dizer que está tudo errado, etc, etc, etc. Mas alguns casos, como esse que aconteceu em julgamento na 8ª Câmara de Direito Privado, no Tribunal de Justiça de São Paulo, confirmou uma decisão da 7ª Vara Civil de São José do Rio Preto, São Paulo, interior de São Paulo, emitida pelo juiz que condenou uma dentista a indenizar uma mulher cujo rosto foi comprometido após um procedimento estético facial. Então nós temos aí uma dentista que foi fazer uma aplicação, né, de algum produto na face daquela mulher. A indenização foi estabelecida em R$20 mil por danos estéticos e mais R$15 mil em danos morais. Então é 35 mil a condenação. Além disso, o profissional deverá custear ainda metade do valor de uma cirurgia reparadora do problema no rosto
dessa cliente dela. A relatora do recurso, a desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, destacou que em procedimentos estéticos existe uma obrigação do resultado, ou seja, o tratamento deve atingir o resultado almejado e ao contrário, não causar o dano a quem está se submetendo àquela situação, né? Além de alcançar o objetivo, também deve não causar o dano, né, na pessoa. Então, como estou dizendo, tomem muito cuidado, as mulheres querem fazer, sabe aquela vontade cada vez mais linda e tudo mais, fazendo os procedimentos. Vamos ter um pouco de cuidado, vamos pesquisar melhor, pegar informações. Eu sugiro que pegue 3 ou 4 informações de pessoas que trataram com aquele profissional. Então, pronto. Então, a senhora pode me indicar 3 ou 4 as últimas pessoas que a senhora tratou aí e tal. Ela passa, dá uma ligada, fala, eu quero fazer um procedimento assim, a médica é boa, a profissional é boa, a dentista, etc. Né, comigo deu certo. Mas nunca se sabe. Corpo humano não é ciência exata. Não sabe o que vai acontecer. Né? Então é bem complicado. Eu devo fazer minha cirurgia plástica já na próxima, ficar com a minha cutis, mas não acho melhor não. Não, deixa. Deixa pra lá. Entrevista, doutor? Agora nós temos a entrevista com o Eros Gomes, que vai nos falar, né, ele é especialista em marcas, né? Então, ele vai falar do branding, você, da sua empresa, seu negócio, seu escritório, profissional liberal que quer fazer uma marca bonita, chamativa, moderna, com o Eros Gomes. Então, vamos lá. Seu Eros, por gentileza. Olá, pessoal. Este é o programa Direito em Foco, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Estamos aqui no canal 13.2. Da TV Profissão. O nosso programa é gravado, vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 19 horas. Então, canal 13.2 para Curitiba e 20 cidades na região metropolitana, também os Campos Gerais, Ponta Grossa e uma par de mídia social. Né? Estamos aqui com um convidado, também é colega do BNI, na verdade é aquela sessão do BNI, nós fazemos uma brincadeira ao final da entrevista, e que você vai fazer o teu pitch de 30 segundos, aí como você está acostumado a fazer, embora esteja só 3 meses no BNI. Qual é o seu, né? Desculpa, Vitória. Vitória, BNI Vitória. Então, muito bem. Reunião às quintas-feiras, né? Às quintas-feiras, 6h30. Muito bem, é isso aí. Eu estou no Master, que é às terças-feiras no Círculo Militar. Muito bem. Qual a tua especialidade? É o Eros Gomes que está aqui conversando conosco. A especialidade lá é branding, né? Apesar da dificuldade do pessoal ter de entender isso, é gestão da marca. Tem que primeiro fazer aquela tradução, uma significação. Sim. E tem muita gente que nos assiste aqui que não conhece os termos, né? Então, o que é? Vamos começar pelo branding, né? Essa palavra em inglês. Né? Muito bem. Isso aí é um termo, né, já americano, porque veio de lá, é gestão estratégica da marca, né? Você realmente, de fato, gerir a partir do modelo, esse modelo de gestão de marca. O que compreende essa gestão aí? É impulsionar em mídias, é mudar o design da própria imagem, mudar nome, cores, enfim, o que ele comporta o brand? Perfeitamente. A base, né, de todo do brand está justamente no posicionamento, né, de você dar uma identidade para aquela marca através de uma tipografia, de uma cor, né, e de ela ter aquela consistência em todas as redes, e assim, gerindo a marca bem, você consegue ter uma marca forte e vender qualquer produto. Na verdade, você tem que fazer conhecer, né? Ir na empresa, conhecer, sentir lá, porque é quase que um artista, né? Tem que ir lá sentir um pouco, qual é a filosofia da empresa, e aí em cima disso você trabalha, né, essa marca, para essa marca traduzir mais modernamente o que significa a empresa, né? Porque às vezes temos empresas com marcas de muitos anos, já 10, 15, 20 anos, aqui, né? Já passou o tempo e às vezes uma modernizada é interessante, não é isso? Sim, um case recente, inclusive, da Copagro, lá de Santa Catarina, que nós fizemos esse processo de rebranding, era uma empresa de 73 anos já, que perdeu essa comunicação, né, com os seus públicos de interesse, e tiveram que passar por todo um processo de rebranding já indicado dentro do planejamento estratégico que foi feito por uma consultoria. Muito bem. Está aparecendo aqui o nosso QR Code, né, que é o nosso canal direto ao Sinap, e os interessados em conversar, que tiverem dúvidas, né, por favor, esse QR Code que está no canto da tela, basta apontar aí, vai ter cair direto no WhatsApp do Sinap e ali pode externar as perguntas e contato e tudo mais.
ajudando o branding, e a grande novidade hoje, que se fala muito, é a inteligência artificial, né? Como é que ela vem emparelhar, assim, ajudar a desenvolvimento dessas marcas, o desenvolvimento desse trabalho que você faz com o branding? Legal. É uma grande ferramenta, né? Nós temos aí diversas ferramentas, softwares que nos ajudaram aí na última década, né? Chegou aí o Photoshop com tudo, é uma estranheza ao mercado. E a IA não é nada mais do que uma nova tecnologia, uma ferramenta que, se você souber utilizar para depurar esses dados que você coleta ali do cliente, essas pesquisas e imersões que são feitas, é uma ferramenta estratégica para te ajudar a acelerar o processo, aumentar a sua produtividade e ter insights mais assertivos a respeito da marca. Bom, Eros Gomes, e a empresa sua, qual é a razão social? Ou é só o teu nome mesmo? É Cross Design Studio. Cross de cruz, né? C-R-O-S-S, né? Perfeito. Cross. Muito bem. O pessoal está com medo dessa inteligência artificial, acham até que haverá perda de empregos. Qual é a tua opinião a respeito? A minha opinião é que é mais um aliado, né, nas suas tarefas diárias para todas as áreas, né? Então, eu acredito que quando você faz algo com alma, você não vai ser substituído por uma máquina, né? Sim. Então, a máquina, ela não é melhor do que o homem, mas, por outro lado, nenhum homem com a máquina, né, é pior do que uma máquina. Então, você vê essa dicotomia, né, a máquina, ela não consegue superar o homem em muitas coisas, né? Eu acho que muitas coisas mesmo, né? Já mostraram várias vezes aí, os computadores começaram, uns exemplos clássicos, foi quando eles ensinaram a jogar xadrez, né? Que enfrentou grandes enxadristas do mundo, e esses enxadristas, claro, né, ser humano, ele tinha uma saída que não estava nos livros, que é da intuição dele, e assim ele driblava a máquina e tal. Claro que a máquina vai evoluindo e tudo mais. Mas você veja que a situação, assim, as pessoas ficam com medo, né? Vou dar um exemplo, outro exemplo. O rádio, existe há tantos anos o radialista, né? Aí foi o rádio, apareceu aí a televisão. Aí o pessoal já condenando à morte o rádio. O rádio vai morrer, com televisão agora todo mundo vai ter uma televisão na sala, vai ficar assistindo, o rádio vai acabar. Não acabou coisa nenhuma, pelo contrário, expandiu ainda mais. Muito bem. Posteriormente foram evoluindo a televisão, né? Colorida, telas planas, qualidade de imagem e de som, e aí surgiu a internet. Aí o pessoal já dizia também, a internet vai acabar com o rádio, vai acabar com a TV, e vai ficar só o pessoal trabalhando na internet, nos computadores ou no celular, que hoje em dia o celular faz tudo. Mas essas evoluções aí, e em paralelo com a inteligência artificial, que é muito importante esse tema aí, né? O que vai acontecer aí, né, nas mudanças de trabalho, de mão de obra? As tarefas automáticas vão ser substituídas, né, aumentando a produtividade das empresas. As pessoas não vão ser substituídas por máquinas, elas vão ser substituídas por alguém que sabe usar a máquina. Então vai haver uma sinergia muito grande daqui para frente do homem e máquina. As interfaces novas, né, hoje você não precisa mais saber código para falar com a máquina. A verdade é essa. O ChatGPT trouxe esse poder para as nossas mãos, né? De não ter que aprender um código para você conseguir conversar com a máquina. Eu brinquei lá atrás, olha, bota para trás nisso. Surgiu um computadorzinho de caseiro chamado TK82C. Você ouviu falar disso? Sim. Tecladinho de membrana, né? Não era nem membrana. A memória dele era uma fita cassete que você digitava, você programava em BASIC com as linhas de programação e depois usava, fazia coisas assim caseiras mesmo, né? Não com a influência que tem hoje. Mas em relação ainda ao branding, né? Quais as importâncias que uma empresa, o pessoal está te assistindo, fala assim, eu quero avançar, eu quero modificar, né? Qual que seriam as vantagens do pessoal conversar com você, Eros? Hoje, como eu disse, né, em relação à inteligência artificial, você consegue coletar muitos dados, né? E depurar através da inteligência artificial, mas ainda há necessidade do profissional para saber fazer as perguntas. Eu acho que a gente está na era de saber fazer as perguntas. E para isso, tem que ter a bagagem do profissional. Quer dizer, né, eu vou fazer uma pergunta ali sobre direito, mas eu tenho que saber a linguagem que eu preciso usar também, eu tenho que ter essa bagagem, essa experiência, para fazer as perguntas certas e assim conseguir trazer um processo adequado que vai fazer sentido para aquele momento da empresa.
empresa, porque isso também a máquina não sabe fazer. Ela não sabe em que momento você está da sua empresa, do que você precisa, que problema precisa ser resolvido. E a partir do momento que você detecta esse problema como ser humano, você consegue, com a ajuda da máquina, depurar todas essas informações e dados que você coletou de pesquisas e consegue trazer ali uma solução para o cliente. É questão de se interessar, treinamento, né, pesquisar. Quando apareceu aí o ChatGPT, curiosidade, ligamos no escritório, começamos a interagir com ele, com o ChatGPT. Então, uma das solicitações iniciais, eu falei, faça uma carta de cobrança. Né? Pedi, aí ele fez uma redação, realmente uma base boa, sabe? Então, bem interessante, né? Aí você vai especificando mais, né? Uma cobrança relativa a uma prestação escolar atrasada. Então, você dá mais informações e ele vai buscando, né, das informações ser mais específico, né? No branding, eu acho que a situação também, né? Você vai pedindo mais específico as informações, né? Sim, você tem os treinamentos hoje em dia até para você utilizar de uma maneira mais profunda, né? Você tem os usuários ali básicos, né, que ficam fazendo, às vezes, até perguntas bobas, a gente vê aí na internet, né, esse uso. Mas com o treinamento correto da máquina, você consegue trazer resultados melhores também de respostas dentro do contexto que você trabalha, né? Então... Muito bem, estamos com o Eros Gomes aqui. Tem aqui o QR Code, você que está interessado em fazer mais perguntas, porque o nosso tempo aqui de TV é curto, né? Então, temos que enquadrar e temos um programa inteiro para fazer, né? Mas ele vai fazer a nossa finalização aí, você pode pegar o seu cronômetro, eu vou olhar no meu aqui, ó. Ele vai falar o pitch, o negócio dele, em 30 segundos. Acredite ou não, em 30 segundos ele vai falar do negócio dele. Tá pronto, Eros? Pronto. Vamos lá. Se você já teve alguma dificuldade dentro do seu processo de marketing, não sabia às vezes o que falar na rede social, ou se todo momento você fala uma coisa diferente, pode ser que o seu problema seja posicionamento. E o branding é justamente essa disciplina que, aliás, é multidisciplinar e traz todo esse olhar do posicionamento e da estratégia para sua marca. Então, se você está fazendo só identidade visual, você não está fazendo branding e precisa de um profissional para te ajudar a guiar você para tornar a sua marca forte, vender mais e ter aí uma empresa perene aí que dure aí gerações. Referência específica da semana? Referência específica Frisia, né? Eu estou aí atrás de contatos aí do pessoal da Frisia, que é uma empresa aí, uma cooperativa de alimentos. Muito bem. Foi aí, passou um pouquinho, 40 segundos, mas tudo bem, valeu. Eros, agradeço muito a sua presença, né? Volte mais vezes, acho que essa é uma matéria que interessa muito as pessoas, tá? Ok? Muito obrigado, prazer foi meu. Programa Direito em Foco, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila de Paula, estou aqui com o Lucas, né? Boa tarde. O Lucas ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho aqui comigo hoje sobre o direito tributário e sobre juros. Perfeito, eu me chamo Lucas Andrade, cumprimento toda a audiência, os dirigentes do programa. É um prazer imenso estar aqui falando para vocês e agradeço o tempo despendido de vocês. Agradeço também à SEG Advogados, qual faço parte, e principalmente a senhora, doutora. Obrigada, Lucas. Então, pessoal, nós vamos falar sobre taxa, sobre Selic, sobre os juros de 1%, né? Só que antes da gente adentrar especificamente nessa questão, nós só vamos falar um pouquinho sobre o que é uma obrigação principal, né? Uma obrigação acessória, uma obrigação tributária, só para que a gente não destoie no programa, tá? Então, assim, o primeiro ponto é o que é uma obrigação tributária. Obrigação tributária é o dever legal de pagar um tributo, que pode ser uma taxa, uma contribuição de melhoria, né, Lucas? Ou um imposto, por exemplo. Perfeito, doutora. E essas obrigações subdividem-se em principal e acessória. Exatamente. Sendo que a principal, doutora, ela tem como objetivo e escopo a arrecadação do tributo em dinheiro. Então, a obrigação principal é pagar o tributo. Perfeito, certo? doutora, exatamente. E o que é a obrigação acessória? Como ela funciona? A acessória, ela tem o objetivo de fazer com que esse tributo seja arrecadado. Seja por meio das notas fiscais, seja por meio da declaração de imposto de renda. Entendi. Então, o principal é pagar o tributo. O acessório é fazer a declaração, por exemplo, né? Perfeito. Tá, então beleza. E aí, se eu não faço essa declaração? Se eu não pago, eu tenho uma multa? Como funciona isso? Sim, doutora, vai ser sancionado ali como uma multa,
E sendo essa multa aplicada, a gente tem essa penalidade como acessória, porém ela é convertida em principal em razão do caráter pecuniário, do dinheiro, da obrigação de pagar. Então eles vão me cobrar esse valor. Quando eles me cobram esse valor, eles vão aplicar juros, né, correção monetária, essas coisas assim, certo? Perfeito. Tá. Então, de acordo com o que a gente tinha no CTN, no artigo 161, teria juros ali de 1% ao mês. Isso tá certo? Isso não tá? Como que funciona? Como que deveria ser? Então, doutora, há uma divergência porque, assim, o Superior Tribunal de Justiça entende que se está sendo aplicada a taxa Selic e muitas vezes essa taxa não atinge 12% ao ano, não tem como ser a taxa ali restrita a 1%. Entendi. Então a gente deve aplicar o Selic. Sim. Não é o juros de 1%. Exatamente. Você tem algum julgado, alguma coisa nesse sentido para comentar para o pessoal, para que a gente traga, né, uma novidade para mostrar como que está a jurisprudência? Perfeito. Nesse sentido também gostaria só de mencionar, doutora, que os entes federativos, o fisco municipal, estadual, federal, muitas das vezes na aplicação da taxa Selic, ela cumula com juros moratórios. Porém, esse julgado aqui, ele vai responder exatamente a contradição do que ocorre na prática. Você pode mencionar, pode falar um pouquinho. Perfeito. Por favor, eu peço licença para ler fielmente a fala do ministro Napoleão Nunes da primeira turma, que deixou claro que a inclusão da taxa Selic mais os juros moratórios quanto à correção monetária, isso não pode acontecer, não pode ser cumulado, doutora Camila. Entendi. Então tá, então só para a gente resumir aqui. A gente tem uma aplicação de juros de 1% e de correção monetária, mas isso não pode, a gente deve aplicar a Selic porque a gente está acumulando se a gente aplicar a Selic mais os juros, né? Perfeito, pode aplicar a Selic, porém não acumular com os juros moratórios. E nem com a correção, né? Exatamente. Que a Selic já engloba os dois. Perfeito. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um ótimo dia. Muito obrigado. Doutor Vitor Hugo Loureiro, já voltamos com o nosso terceiro bloco do programa. Olha, aliás, já repercutiu. Já repercutiu, doutor? Já repercutiu, se for falar em cirurgia. Mas era só plástica, brincadeira. Não, agora já repercutiu, o pessoal já está entrando em contato aqui, alguns já estão falando aí. Até tem duas alas, né? Faz e as que não faz. E não deve fazer. Não deve fazer, isso aí. Então, até alguém que mandou mensagem dizendo assim, não vai adiantar, não gaste dinheiro com isso. Poxa vida. Vamos pensar que é só mais um rostinho lindo na Rede Globo, por isso que você não foi contratado pela Rede Globo. Por isso que não. Você pensar assim, era só mais um rostinho lindo na Rede Globo. Mas agora também não quero, agora estou feliz aqui. Bora. Bom, o seguinte, vamos falar que o nosso site está à disposição, inclusive com as notícias de hoje que nós estamos Muito fazendo bem, nós temos o sinappr.org, lá primeiro você encontra as notícias, né, porque quando nós divulgamos a notícia, a notícia é um extrato da notícia, porque a televisão tem seu tempo, né? E lá, nesse site do Sinap, você encontra o fórum de notícias e lá a notícia na íntegra, entre outras tantas notícias, tá? Lá também você, advogado todo o estado do Paraná, pode fazer a sua inscrição no sindicato. Você que trabalha no regime CLT, empregado de uma sociedade de advogados ou de uma empresa, venha se inscrever. Se tiverem 2 ou mais advogados, nós podemos celebrar com a sua empresa, com seus patrões, o contrato coletivo de trabalho. E que redunda um especial e deu muito certo. 6 anos que eu estou como presidente do sindicato, todos os contratos que nós fazemos são renovados anualmente. Você tem uma ideia, nós somos responsáveis pelo contrato coletivo com os advogados da Copel, da Sanepar, da Urbis, né, da Coab, enfim, a expertise do sindicato é muito grande. Amigo, amiga, a notícia: cliente que teve limite de cartão reduzido sem aviso será indenizado. Vamos lá! Ela não participa aqui. Omnicred, não. Então tá bom. A Omnicred e a Visa do Brasil devem indenizar em R$3 mil por danos morais um consumidor por reduzir o limite do seu cartão de crédito sem avisar. Acordou de manhã, era tanto, cortou o limite dele. Decisão é da juíza de direito
do Juizado Especial lá do Distrito Federal, na cidade de Ceilândia, ao avaliar a ausência de provas que o cliente estava ciente desta diminuição no seu limite de crédito. Em determinada ocasião, o consumidor precisou abastecer seu veículo e teve sua compra negada. Olha que chato, né? O tanque está lá, cheio, abasteceu, passei o cartão, foi negado seu cartão aí, não vai abastecer, né? Diante disso, ele entrou com uma ação na justiça e teve esse provimento, conseguindo ser indenizado em R$3.000 e principalmente a ordem para voltar o limite, porque a empresa não conseguiu, Omnicrédito da Visa, né, não conseguiu comprovar o porquê reduziram o limite dele, que atrapalhou a vida dele, né? Esse é um problemão, já aconteceu comigo já. Imagina, você está ali, imagina você está numa viagem, você está dentro da cidade, às vezes, ali na cidade, ainda você é conhecido do posto, etc. O cara diz, não tem problema, né? Ou então, o cara, um parente próximo aqui que chega lá rapidinho. Vira. Agora você imagina, você está viajando, está bem longe, 500, 1.000 quilômetros da sua cidade. O que acontece? Como é que você vai se virar? Família dentro do carro? Isso. Que problemão, hein? Problemaço, doutor Vitor. Bom, vamos trazer mais um convidado. Agora vou trazer um colunista do programa, doutor Vitor. Vamos ver uma coluna aí, né? Acho que é. É isso aí, voltamos já. Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos acerca de medidas recentemente adotadas, tanto pelo governo federal quanto pelo BNDES, acerca ali de um planejamento estrutural que está sendo colocado para a indústria. Planejamento este que está em voga, sobretudo, desde o início do ano, com o programa Nova Indústria Brasil, que foi proposto justamente com o intuito de reativar a política industrial no país através de estímulos monetários a importantes setores da economia brasileira, sobretudo aqueles que estão inseridos na indústria de transformação. Quanto às medidas recentemente anunciadas, nós temos o anúncio de uma nova redução das taxas de juros de uma determinada linha de crédito do BNDES, que é direcionado para as empresas exportadoras, isto é, para as empresas que possuem o seu foco, sobretudo, no comércio exterior, tendo justamente por objetivo dinamizar, do ponto de vista da concorrência, da competitividade das empresas brasileiras, em sentido de dominar parcelas do mercado mundial, tendo em vista, sobretudo, o diagnóstico, que tanto falamos aqui na nossa coluna sobre economia, a respeito da tendência de desindustrialização da economia brasileira, que está, sobretudo, vinculado com a perda de dinamicidade, com a perda de competitividade das empresas exportadoras, que é nítido no dado do coeficiente de exportação, que acaba, de fato, deflagrando uma perda do poder das exportações, ou melhor, do coeficiente de exportações das empresas industriais brasileiras, tendo justamente como perspectiva, nesse sentido, que o mercado mundial, por ser muito mais amplo que o mercado nacional, acaba potencializando as possibilidades que a indústria brasileira tem de crescer e apresentar encadeamentos, sejam eles de inovações e de produtividade. E já a segunda medida diz respeito ao sancionamento do presidente da República acerca da lei de depreciação acelerada, que objetiva a liberação de aproximadamente 3,4 bilhões de reais direcionados para a troca de maquinário para as empresas industriais, intentando, deste modo, um incremento de produtividade através de indução aos empresários que se veriam, através dessa medida, estimulados a adquirirem novas máquinas antes do fim de suas correspondentes vidas úteis. Justamente nesse sentido, que acaba se impondo, uma perspectiva de modernização da indústria com bastante força, porque, em geral, na indústria é bastante comum que máquinas sejam utilizadas até o momento em que elas não possuem mais, de fato, serventia para seus respectivos processos de produção, ou que, pelo menos, estejam ali se aproximando do final de sua vida útil. A partir do momento em que o governo busca estimular os industriais, as empresas, para que elas busquem essas formas de trocar seu maquinário antes do encerramento da vida útil,
naturalmente haverá uma propensão ao aumento da produtividade pelo fato de haver uma busca por maquinário, por capital fixo mais moderno e, consequentemente, que propiciará uma maior produtividade decorrente. Então, nós temos duas medidas muito importantes ali que acabam se casando, sobretudo, com o planejamento que é posto ali no novo Indústria Brasil, tendo por base um diagnóstico de desindustrialização, como colocamos, e que acaba se casando, sobretudo, com uma importante reflexão que nós podemos fazer a respeito do processo de desenvolvimento através da via industrial que se deu em importantes nações da nossa economia mundial, como as economias do leste asiático, que se utilizaram de uma estratégia de industrialização, sobretudo voltada às exportações. Em contrapartida, inclusive, a estratégia de industrialização que foi utilizada aqui nas economias latino-americanas, incluindo o Brasil, que era uma industrialização muito mais focada na substituição de importações com base em dinamismo do mercado interno. Ou seja, partindo de um diagnóstico que busca colocar o processo de industrialização, atrelando-o, sobretudo, à competitividade no comércio exterior, através das exportações, há um diagnóstico que me parece mais acertado para dar conta dos problemas que circundam, né, a integração da economia brasileira nas cadeias globais de valor e, em sua efetividade, na economia mundial. Mas, claro, é muito cedo para falar a respeito de quaisquer resultados que sejam sólidos a esse respeito, porque, bem ou mal, existem amarras fiscais que são impostas, inclusive, pelo planejamento do próprio governo e acabam, de certa maneira, restringindo o próprio terreno de ação que o governo federal tem para colocar em marcha tais políticas intentadas em sua perspectiva, em seu projeto industrializante. Cabe, portanto, a reflexão aí, meu caro amigo telespectador. Tendo tudo isso em vista, eu me despeço de ti, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Programa Direito em Foco, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. E na nossa série de entrevistas também de utilidade pública, estamos recebendo um morador de Colombo, é o Léo Santos Boletti. Tudo bem, Léo? Tudo bem. Bem-vindo. O Léo, ele é presidente lá da Associação dos Moradores em Colombo, do bairro Ana Terra. E estão enfrentando um problema. Estamos enfrentando um grande problema lá. Vamos lá. Um grande problema a respeito de um processo de reintegração de posse, né? Mas só um instantinho. Antes de você falar desse problema da reintegração de posse, o pessoal tem que entender a dimensão desse problema, né? Nós estamos falando de quantas casas aí lá naquele bairro? Cerca de 150 casas. 150 casas. E abrigam quantas pessoas aí? Cerca de 350 famílias. Olha aí. Veja a dimensão do problema. Não é pequeno, não é pequeno. 150 casas, 350 famílias ou pessoas? 350 famílias. Famílias. Porque aí é mais de um... Às vezes constrói mais de uma casa de um terreno. Com certeza. Né? Não é isso? E não, agora vamos falar então. Então está acontecendo nesse momento uma reintegração de posse. O proprietário daquela área demandando contra o que se chama, né, que esses que invadiram, etc, né? Essa situação, uma demanda muito antiga? É bem antiga, na verdade esse processo ele tramita desde o ano de 1991, Sim. né? E segundo eles, os requerentes, né, por parte do terreno, eles já chegou em fase final, mas esse processo ele tramitou a reveria, né? Na verdade as pessoas não eram notificadas formalmente, as pessoas, quando a associação de moradores ela entrou, né, no páreo ali, a gente tinha que ir atrás de link, sabe, Vitor? Para a gente conseguir entrar nas audiências online. Então, entendi. Sabe, é uma questão bem complicada, sabe? Muito bem.
O nosso escritório participa de algumas situações como essa. Nós até criamos a associação até, porque é um meio mais interessante que tem por uma questão de representatividade. Tínhamos um bairro aqui em Curitiba que tinha exatamente esse problema. Era uma área que pertencia, no caso, à Coab, aliás, à Prefeitura de Curitiba, e a Prefeitura de Curitiba simplesmente cedeu e doou essa área. Mas o que acontece? Quando a Prefeitura fez isso, já haviam casas, ruas, postes, comunidade lá, já tinha escola, já tinha comércio, já estava tudo montado, né? E aí o terror do pessoal, o que aconteceu, Léo? Vinha o pessoal da Coab: oi, tudo bem, seu morador, essa casa? Estou aqui com a casa há 20 anos, 20 e tantos anos, 15 anos, construí, está aqui, tem muro, tá morando minha família, tem mais de uma família, como você falou. E aí a Coab dizia: bom, qual é a renda aí e tal, começava a conversar. Bom, agora você tem que comprar o terreno da Coab para regularizar o título de propriedade. Imagina o desespero, e é isso que o pessoal deve estar sentindo lá no Jardim na Terra, né? Exatamente, doutor Vitor. A gente foi atrás de advogados para que pudessem aí nos defender juridicamente, né? Sim, claro. Né? Com respaldo na lei. E tendo em vista que os advogados também já descobriram que existe, por parte, assinado por um desembargador, uma ordem de despejo. Olha, né? Então é desesperadora a situação, né? Nessa situação, o que nós fizemos, Léo? Levamos algumas pessoas para entrar em contato, a Coab nem recebia. E nós, como advogado, também tentamos o contato, não marcavam horário, enfim. Aí que nós fizemos esse caminho de fundar uma associação. Aí fica diferente, você tem o peso de uma associação que tem um presidente, que tem toda uma montagem pessoal com várias atividades, diretores, tesoureiro, etc. E representa um número importante de pessoas. Daí que nos receberam. Para começar a conversar, assim. Daí foi diferente. É o presidente da associação, do bairro, como é o teu caso, que chega para conversar. Aí naquela época ainda estava na fase da Coab que não havia sido feita a judicialização. Depois aconteceu a judicialização porque ainda é o caminho, só que nós fizemos ao contrário. Antes que a Coab desse o primeiro passo, a associação deu o primeiro passo. Então, foi uma situação que nós conseguimos aí resolver a grande maioria da situação de cada morador que estava lá. Então, essa ação já está acontecendo e já está com uma fase final já. Ela já chegou na sua fase final, segundo os advogados. E o que nós estamos recorrendo, né? Estamos buscando os recursos que nós temos para nós conseguirmos adiar, né? E resolver e, de alguma forma, achar uma solução para esse problema. Porque... A parte negocial, desculpa perguntar, essa é mania de advogado, né? Advogado, quando começa a falar de um problema, tem a parte negocial. Então, a parte negocial que eu pergunto assim, em termos de valores, eu chegaram lá com o proprietário, tentar questionar essa questão de valores, porque o pessoal comprou de alguém ou só foi simplesmente tomando posse? É um contrato de compra e venda, né? Um vende para o outro e assim vai, contrato simples, é aquele gaveta, né? Cerca de 30, 35 anos essas pessoas residem ali. Como você falou, né? Ali tem comércio, ali já tem luz, ali já tem água, ali já tem até asfalto, esgoto. Asfalto, meio-fio e tal, não é? Muito bem. Mas a parte financeira não deu jeito de conversar com o proprietário? Nós estamos entrando nessa fase, né? Procurarmos importante. O suposto proprietário, né? O requerente, e para a gente entrar num consenso aí, para que haja um concílio entre as duas partes. Ele é o lado dele, né? Reintegrar, porque aí é difícil, porque todo mundo já tem sua casa lá. Então, né? Negociar aquela situação. Ele também não participa em nada das benfeitorias, ou seja, tudo que foi feito lá, né, o negócio tem que ser tratado como se fosse a terra, que a gente chama terra nua, né, terra sem nenhuma benfeitoria. Deve ter seu valor, né, e se comprovada a propriedade, se você está tramitando, você está nessa fase de reintegração de posse, então aí já está numa fase final, né, então daí exatamente a solução talvez passa por uma situação financeira que ela é individualizada. Individualizada. Né? Não é possível, e nós já passamos até uma outra situação que nós temos lá
Em Campina Grande do Sul, também o nosso escritório também tem outra situação que defende lá em Campina Grande do Sul, a mesma situação, coisa de 20 anos e tal, né? Quando começou era terra nua, era pasto, agora já está lá toda formada. E só que é o detalhe, né? Que cada um tem a sua condição, ou seja, tem que ser negociado um a um. Você falou 150 casas, serão 150 negociações. É difícil fazer uma negociação média para agradar todo mundo. Porque tem gente que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, outros não. Exatamente. Outros vão ter que recorrer a alguma espécie de financiamento, enfim. Tem várias situações aí e cada uma tem a sua situação diferente, é isso, Léo? Exatamente. Agora, o que é importante a gente enfatizar também, doutor Hugo, é que por parte do poder público, o que nós recebemos foi um termo de ciência para que as pessoas estivessem cientes do que estava acontecendo. Tá. Não tivemos nenhum tipo de assistencialismo. Sim, assistência até jurídica em cima da, exatamente, da ação proposta. Foi um processo que ele... Vocês foram tomados de surpresa até, correu a reveria, sabe? E daí quando a associação entrou nesse páreo, como eu já falei, ele já estava em fase final, né? Tá. E aí, então, a gente está usando os recursos que a gente tem para a gente... Uma pergunta, Léo. Pessoal, a Prefeitura de Colombo lançou carnê de IPTU para todo mundo lá? Paga o imposto? Não, nunca lançou. Nunca lançou, muito bem. Teve participação nessa negociação? Tem interesse em ajudar, em resolver? Nenhum, doutor. Nenhum. Omissão total. Então tá aí. Pessoa que quiser questionar, ajudar, estamos abertos aí para resolver as questões. Tem um QR Code aqui no canto da tela. Quem puder, né? Você vê, fazer um pedido, né, de ajuda, socorro e divulgar essa situação que 150 casas com 350 famílias está aí sendo ameaçada de uma hora para outra acontecer o despejo, né? Perder tudo que fizeram lá de tantos anos, né? Investiram, compraram de alguém, seja só aquele contrato simples, né? Não é uma escritura e tal, e pagou por isso, né? Construiu lá sua casa, seus sonhos estão lá e de repente se vê situação. Também não podemos desmerecer, né? Porque se tem um proprietário, ele demandou, se tem nessa fase, então teve esse acompanhamento judicial. Não consigo falar mais do que isso porque não tenho acesso aos autos. Eu teria que ter acesso a estudar um processo, deve ser longo, deve ser grande, processo desde 1991, né? Aí já são 33 anos aí, né? Brigando nesse assunto, então deve ter muitas atividades, né? Alguns advogados devem ter participado, defendido alguém ou simplesmente ninguém fez defesa? Sim, nós fomos buscar esse recurso. Teve defesa, nós fomos atrás do pessoal, do domínio legal, para que estivesse regularizando, né? Já uma empresa que vai ajudar, né? Isso, e daí, sobre o processo, nós buscamos outros 2 advogados que estão aí não cobrando nada, né? Da população e nos ajudando aí de forma gratuita. Muito bem. Esse aqui é o Léo, o programa Direito em Foco. Obrigado pela sua participação. Obrigado, seu. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Muito bem. E começamos agora o nosso derradeiro bloco do programa. Estou com saudade de falar isso. Então não estão começando, estão terminando. É o derradeiro. É o começando o fim? É o começando do fim. É o começo do fim. O começo do fim. Esse é o começo do fim. Agora complicou tudo. É o último bloco. Você entendeu? Último bloco. Pronto. Pronto, está resolvido. Assiste mais esse. Entrevistas, colunistas, notícias, né? Do lado aqui do Claudinei Santos tem aí um QR Code, você aponta com o seu celular, pode entrar diretamente no WhatsApp lá do sindicato, né? Dá a sua sugestão de pauta, informar de onde você está assistindo o nosso programa. É muito importante para nós que nós saibamos quem é, onde está o nosso público-alvo aí. Exatamente, gente. Então, por favor, QR Code está do lado aqui, porque eu não vou falar que é 41, não. Tô falando. Não vai falar não, economiza a voz aí. Doutor Vitor Hugo Loureiro, olha só essa notícia aqui, ó. O pai que
O cara torturou a filha, a própria filha, com fios molhados em sal e vinagre. Ele bateu na menina, torturou a menina, isso não vai bater. E tá preso. Agora eu vou fazer um passe aqui e ele vai se tornar o falecido Cadeia, o falecido Luiz Carlos Alborguete. Vamos lá. Vagabundo! Olha, pelo amor de Deus, a gente tenta até descontrair, mas é sério, muito grave, né? O juiz de direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Miguel Paulista condenou um homem por tortura contra sua filha, olha, filha adolescente, que levou golpes de fios, provavelmente fios elétricos, né? Embebidos em vinagre e sal. A garota de 14 anos, na época, teve um desentendimento com seu pai e, temendo seu comportamento agressivo, refugiou-se na casa de uma amiga. Olha lá. Ao descobrir o paradeiro da filha, o homem foi buscá-la e passou a castigá-la, golpeando-a com um fio embebecido lá em sal e vinagre e sal. Enquanto ameaçava, ainda dizia, ainda vou te matar. Ele afirmava isso. A adolescente foi socorrida por policiais militares, graças a Deus a PM agiu, acionados por vizinhos que ouviram os gritos e a levaram, inclusive, ao hospital. A pena foi fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão. Pouco. É pouco, doutor. Pouco. Não. Pouco. 9 anos e 4 meses. Eu não vejo com essa história. Não, eu estava educando a minha filha. Não, isso é tortura. Isso é tortura. Isso é coisa... Nem com animal se faz isso. Não dá pra... Nem com animal se faz isso. Sabe, justificar. Não tem justificativa. Não tem justificativa. Não tem. Ir lá buscar filhas, olha, vamos pra casa e tal, tudo tira mais. Tira o celular, castiga. Enfim, né? Tem N formas, mas o castigo físico já era, acabou. E as juizadas de infância e juventude estão muito atuantes, tá? Nós temos em todo o Brasil aí uma atuação muito forte. Nós temos os conselhos tutelares por todo o Brasil. Sim. Quando chega uma informação dessa, a conselheira e sua equipe vai atrás para verificar e socorrer a vítima, socorrer o menor que às vezes não tem nem como se defender, né? Que situação. Mas enfim. Vamos embora então, doutor Vitor Hugo. Queridos, abençoe a toda a família de vocês, uma boa semana, que Deus abençoe. Estaremos de volta na semana que vem. Um abraço. Aquele abraço e até lá.